Fala galera, seja bem-vindo ao novo episódio do Imob Talks, o seu podcast do mercado imobiliário. E hoje nós vamos falar sobre o mercado de leilões, está concorrido, não está concorrido, tem muita gente para casa própria. Vamos entender um pouquinho desse contexto, vamos escutar a opinião aqui do Pedro da Smart, Guará Caixa, Fernando Tubarão e Marcela Carilho sobre esse assunto, que eu tenho certeza que muita gente que já está no mercado de leilões de imóveis pode estar pensando, quem não está também pode estar olhando o mercado e falando, tá muita gente arrematando. Vamos entender um pouquinho desse contexto aqui agora. E você que está assistindo esse podcast, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Eu vou começar aqui com o Pedro. Pedro, nós estamos vivendo aí uma popularização do mercado de leilões de imóveis, né? E, na verdade, não só a popularização, muitas pessoas entrando no mercado, mas também o número de imóveis aumentando cada vez mais, o número de imóveis levados a leilão. Como é que você enxerga isso, essa equação entre imóveis que estão entrando no mercado, inadimplência versus aumento das pessoas comprando imóveis de leilão? Você acredita que o mercado hoje ele tem uma quantidade de pessoas que inviabiliza a compra? Como é que você enxerga isso? De jeito nenhum. Leilão, gente, está cada vez mais tendo retomada e, melhor que isso, cada vez mais você pode comprar imóvel de leilão em qualquer lugar do país. Os saudosistas, Renan, de épocas atrás, de 10, 15 anos atrás, período pré-pandemia, falavam assim, naquela época era menos concorrido, não tinha leilão online. Só que eles esquecem que quando não tinha leilão online, você só conseguia arrematar o imóvel de leilão se você fosse fisicamente ao imóvel. Aí você ficava restrito a um local. Hoje não. Hoje tem mais gente interessada em leilão? Sim, porque, pô, investimento ótimo. Mas você sabendo garimpar corretamente, buscar onde tem lucro, você pode arrematar aí do Acre ao Rio Grande do Sul. Não tem problema, você não precisa estar perto do imóvel. E aí vem a confusão da galera. As pessoas têm dificuldade em fazer do leilão investimento e fala que está competitivo, por quê? Porque elas ficam olhando o imóvel que era para ser para investimento como imóvel para moradia. Daí ela fica restrito ao bairro dela, à casa dela. Ela tem uma família de 3 filhos. Ela quer ter 4 quartos, porque é um para cada filho, outra para o casal. Ela esquece que imóvel bom é imóvel que dá lucro, seja de 1 quarto, seja de 4 quartos, seja no Acre, seja no Rio Grande do Sul. Então, confundir investimento, imóvel para investimento com imóvel para casa própria, eu acho que é onde vem essa pecha de que leilão está muito concorrido, e sendo que a gente sabe muito bem que tem vários investidores surfando e não estão vendo essa competitividade toda, né? E eu uso para mim uma métrica para saber se o mercado está saturado, não é mercado de leilão, qualquer mercado, né? Que é a corrosão da margem. Quando você começa a ter uma redução de margem a tal ponto que ela começa a se aproximar ali de IPCA mais 6, né? Que é a rentabilidade básica de qualquer investimento, quando você vai fazer um investimento, por exemplo, no Tesouro Direto, IPCA mais 6 é o benchmark que você usa para poder avaliar. Quando você começa a ter uma margem de lucro, um ROI se aproximando desse patamar em declínio e principalmente corroendo a margem dos investidores profissionais, porque enquanto os investidores profissionais estão aumentando a margem, se você não está conseguindo é porque você não tem habilidade. E se os investidores profissionais estão conseguindo, é a falta de habilidade sua. Quando os investidores profissionais começam a perder margem, aí a gente começa a falar possivelmente de uma concorrência que está prejudicando a margem. É o que eu não vejo ainda, tá? Eu vejo ainda quem tem mais habilidade, quem domina mais o processo, quem sabe fazer, na verdade, faltando dinheiro para comprar tudo que poderia comprar. Na prática é isso, só faltando braço. Você enxerga dessa forma também? Porque hoje, por exemplo, a minha maior dificuldade talvez seja ter braço para comprar tudo que eu quero comprar. Acaba tendo que escolher e aí a gente vai pulando para aquilo que dá mais rentabilidade, porque eu não pego mais, por exemplo, imóvel de 30%, 35%. Não pego mais, só pego imóvel que vai me dar 45%, 50%, porque a gente não tem braço mais para poder tocar tantas operações. Você enxerga dessa forma também, vai? Com certeza. Vou dar só 2 exemplos. Ontem eu comprei uma casa em Fortaleza por R$ 58.000, que eu vou vender provavelmente por 190. E hoje eu vou comprar uma casa em Itaboraí por 47, que provavelmente eu vou vender por 180. Então acho que eu gosto de trazer números, não gosto de ficar muito aí nas teorias, sabe? Já comprei mais de 120 imóveis nos últimos 3, 4 anos. E as minhas margens eu ainda me dou o luxo de não exigir nada menos do que 80% de retorno sobre investimento.
Então esses números mostram para mim que a gente está muito longe de saturação, de concorrência, e isso são imóveis que nós, com pouca disponibilidade de tempo de garimpagem, a gente entra em 10 minutos, compra 2, 3 imóveis. Então, o que eu considero hoje é que o mercado ele está muito longe disso. A gente vem acompanhando historicamente a quantidade de imóveis na Caixa. 2022 era 16, 17 mil imóveis. Quando a gente entrava, tinha 16, 17 mil imóveis na Caixa. 2023, 20, 23, 24, 25 mil imóveis. 24, 30 mil imóveis. Esse ano já está batendo 35, 37 mil imóveis cada vez que a gente entra lá. Então, a quantidade de imóveis é muito maior do que a demanda, do que a quantidade de rematantes. Então, na minha opinião, a gente está bem longe e aí a gente ainda está se dando ao luxo de entrar em operações com pelo menos 80, 90% de retorno nos imóveis populares, que é o meu nicho. Sensacional, né? Isso é muito legal, porque isso é um indicativo. Se você abre o computador, se a gente sentar ali, abrir o computador e analisar meia hora, principalmente imóveis da Caixa, que tem um monte populares, você vai encontrar 5, 6 oportunidades ali que você poderia comprar e não compra por quê? Capital, alocação, mão de obra para poder tocar o pós-arrematação, por outros fatores que não a falta de oportunidade. Né? Então isso é um indicativo muito bom. Você enxerga dessa forma também, Marcelo? Marcela que tem um braço de assessoria que a gente sabe que a assessoria, ela inclusive tem um custo a mais, que é o custo do assessor. Né? Quando a gente faz investimento de capital próprio, você não tem o custo de assessor. Então, a operação na assessoria ela tem que ser ainda mais lucrativa, porque tem mais alguém para morder, que é o assessor. E ainda assim, tem crescido cada vez mais, né, Marcelo? Então, mostra que ainda cabe, inclusive, o assessor. Mais do que só a operação com capital próprio, é tão lucrativo que ainda você consegue colocar um assessor que liga capital e oportunidade para poder girar uma operação, né? Exatamente isso, Renan, porque quando a gente fala de assessoria, tem um intermediário para o investidor pagar. E ainda assim a gente consegue comprar imóveis com margem, entregando lucro muito bom para os investidores. Então, se a gente tem uma operação que agora a gente acabou de fazer, compramos por 230 mil o imóvel para o cliente, a venda desse imóvel é pelo menos 600 mil reais. Agora que a gente entrou na casa, que a gente viu que tem piscina, que tem tudo mais, pode bater mais de 700 mil reais. Então, olha a margem numa operação de um lance único. Então, assim, não tem concorrência, que o Guará falou, que você falou, o Pedro falou. A gente tem a possibilidade de, ainda que trabalhando com assessoria, você poder trazer grandes resultados, se você souber analisar, porque assim, quem vai olhar sempre as mesmas praças, então, eu sou de São Paulo, então vai olhar os bairros nobres, Vila Nova Conceição, Moema, esses bairros que todo mundo quer comprar, vai explodir o preço mesmo. E aí, quem vai comprar? O meu cliente de assessoria moradia. Esse cliente de assessoria moradia, ele vai comprar, porque o leilão está muito popularizado, e isso é bom, né, para a gente poder trazer novos viés, novas oportunidades dentro do mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário é um mercado que ele costuma ser estável e às vezes ele tem umas quedas e depois ele volta. O mercado de leilões, ele traz a oportunidade de quem não tem condição de comprar um imóvel para sua própria moradia, num determinado padrão, no mercado convencional. Mas se ele vai para o mercado de leilões, ele tem a possibilidade de comprar, ainda mais se ele conseguir pegar, por exemplo, uma boquinha da Caixa Econômica Federal de pegar um financiamento ali. Então, a gente trabalhando com assessoria, a gente possibilita, inclusive, essas pessoas que querem comprar sua casa própria no leilão, e a gente consegue pegar nesses lugares mais difíceis, né? Que todo mundo quer, apartamentos em grandes centros das cidades, e você consegue fazer isso no Brasil inteiro. Então, eu entendo que eu comecei a trabalhar com leilão lá em 2007, que eu fazia exatamente o que nem o Pedro falou, né? Presencial. Ia lá no fórum pegar os editais, tirava fotinho do edital com a máquina fotográfica, ia para o escritório selecionar quais eram os imóveis que a gente ia apresentar para cliente ou não. E, de fato, isso aí demandava um tempo muito grande, não era escalável, porque você não consegue rodar todos os fóruns, olhar todos os editais, cobrir todas as semanas, porque cada dia eles publicavam uma coisa diferente. Então, hoje, com a modernização, facilitou o trabalho de todo mundo, possibilitou a gente trabalhar com o viés de que lucro não tem CEP, mas principalmente, quem quer fazer tudo sentado na sua cadeira sem ter nenhum esforço, essas pessoas vão ficar sempre no mais do mesmo. Elas não vão conseguir encontrar oportunidades como o Guará trouxe, como eu estou trazendo, como a gente aqui, a gente consegue exigir das operações. Por quê? Porque a gente consegue extrair das operações sempre margem, volume e liquidez, né? Então, a gente usa a estratégia do tubarão, a gente não tem como errar nas especificações. E é engraçado quando a gente está falando de popularização dos leilões, porque né? Hoje a gente está lidando aqui, a gente tem a nossa cultura brasileira. Então, eu vou falar de trocentas operações que eu já fiz até hoje. Eu já vendi vários imóveis para ocupante,
teve várias desocupações, que é onde o cara que perdeu, ele veio para o universo dos leilões, ele entendeu, falou, cara, eu vou fazer isso. E o principal, né? Teve vários, pelo menos uns 4 que eu me lembro, que eu já vendi, e a pessoa que comprou perdeu no leilão. Logo depois que comprou, passa 2, 3 anos, não aguentou pagar, perdeu. Né? Então, ou seja, você tem a gente tem um país de tamanho continental. Então tem culturas diferentes de acordo com cada uma das regiões. Mas você consegue enxergar claramente hoje, diante do conhecimento que a gente tem, que a gente aplica, a dificuldade que é, ou seja, a solução que seria para acabar com a burrice brasileira. Né? Então você vai pegar o pessoal, principalmente o pessoal do pop, o cara trabalha 10, 12 horas por dia, 3, 4 horas de ônibus e não sei o que para pagar um aluguel, que você sabe que aquele valor de aluguel ele conseguia comprar o próprio imóvel que ele mora. Né? Ele conseguiria fazer isso por intermédio de leilão. E ainda assim, cadê ele? Faz? Ele não faz, porque ele tem uma cultura diferente. Né? Ele não entende que aquilo não é para ele. E aí o que acontece? Ainda assim, tem muito imóvel, tem muita coisa, mas eu enxergo hoje os leilões como uma solução para o cenário socioeconômico brasileiro absurdo. Né? Não tem como você abrir hoje qualquer que seja um negócio, você trabalhar com qualquer que seja a sua função, qualquer que seja a sua formação, com algo que dê tanto quanto o leilão. Né? Então, por que ele vai cada vez mais se popularizar? Porque cada vez mais as pessoas vão se despertando para isso. Você vai trazendo. Então, você vai falar de imóvel para moradia. Marcela falou, Vila Nova Conceição, vamos falar aqui de Jacareí. Esses dias teve uma casa aqui num condomínio que chama Home Club Vila Branca. É um lugar que todo mundo quer morar. Estava na Caixa Econômica, começou com 600, terminou com 900 e poucos mil. É uma casa que no mercado ela vende por 1.100.000. Tinha margem para a gente negociar? Não tinha. Para a gente arrematar e ganhar dinheiro? Para a gente não. Porque a gente vai conseguir ganhar muito mais em qualquer outra oportunidade. Mas para o cara que queria comprar um imóvel ali, ele economizou ali 100 mil, 150 mil. Né? Então, para ele, foi um baita do 10% a menos, é um baita do negócio. Né? Aí, para a gente que está aqui, e cada vez mais vai mostrando, você fala assim, ó, você quer morar onde? Eu tenho desejo de levar minha família para morar naquele lugar ali que custa uma fortuna. Tá, você vai chegar com essa fortuna e vai comprar aquele imóvel? Não. Eu vou, ó, quanto custa aquele imóvel? 3 milhões de reais. 5 milhões de reais. Então eu arremato 3 casas de 500, que vale 1 milhão, chego lá pro cara, é 15 seu? É 5 seu? Eu vou te dar esses 3 de 3 milhões aqui, 1 milhão cada um, e vou te dar 2 milhões de dinheiro. Quanto é que eu paguei naquele imóvel? 3.500. Porque me custou muito menos no outro. Então tem jeito de você, sabe assim, uma multiplicação do capital, multiplicação do dinheiro, o lucro nos leilões é impossível, né? Ainda mais hoje na era que a gente está da inteligência artificial, da internet, da velocidade da informação, é impossível os leilões não ficarem mais populares, né? Ou seja, ter mais gente vindo para esse universo. É o curso natural, é o rio que vai para o mar. Não tem jeito. Antigamente, você ficava doente, morria, nem sabia do que era. Hoje, você joga no chat GPT, você já tem o diagnóstico. Então, gente, é a velocidade da informação. Não é os leilões que estão mais popularizados. É o povo que está acordando para um novo método de se transformar vidas. É isso. É isso aí. Eu acredito também que, é óbvio, o volume de oportunidades, o volume de imóveis que estão sendo retomados, inadimplência aumentando, também o cenário do país tem contribuído para isso, né? Que é uma Selic alta, as pessoas não estão conseguindo pagar os financiamentos imobiliários, naturalmente as retomadas aumentam, né? Então tem muita gente, inclusive ainda acredito, que o efeito da Selic a 15% ainda não chegou no mercado privado ainda. Na hora que começar, de fato, a estagnar a economia e gerar desemprego, talvez esse número até aumente mais, esse número de imóveis retomados. Mas o fato é que o número de pessoas que entram no mercado, e principalmente que chegam e têm coragem para poder arrematar, é muito inferior ao número de imóveis que entram. Essa é a grande realidade. Por isso que, por exemplo, em 2025, está muito mais fácil de comprar imóvel. Tem mais oportunidade, mais imóvel entrando, e as pessoas que entram, nem todas têm a coragem. Porque, obviamente, está no cenário de Selic a 15, fica com medo de não vender, tem uma série de circunstâncias, né? Então, eu acredito que esse é um dos fatores que faz com que eu ainda enxergue os leilões para investimento muito longe da saturação. Essa é a minha visão. Eu acredito que pelo menos 10, 15 anos aí, tranquilamente, você vai poder investir, construir patrimônio, e 2, 3 anos bem feitos no leilão fazem toda a diferença, né, Pedro? Você pode mudar a sua vida financeira em 2, 3 anos
bem feitos no leilão. Tá aí o Guará que não deixa a gente mentir, né? Mas assim, o que você enxerga hoje, tanto dessa questão, vamos passar para isso primeiro, como que você enxerga o potencial dos leilões como investimento para mudar a vida financeira? E depois eu quero trazer esse tema também de moradia, porque tem aumentado, sim, o número de pessoas que estão enxergando o leilão como uma possibilidade de comprar para moradia. E a gente vai falar sobre esse tema e talvez esse seja o tema, principalmente nas grandes cidades, que a gente possa perceber, aí sim, nas grandes cidades, os bairros nobres, um aumento de concorrência, mas especificamente em locais muito bem localizados. Mas como é que você enxerga o poder de transformação do leilão no patrimônio? Renan, a gente pode utilizar, cara, nossa própria vida aqui, nós 5 aqui. Pegar o meu caso do Renan, por exemplo. A gente era auditor tributário, tinha um salário bruto aí próximo dos 40 mil por mês, líquido dava uns 25, né? Porque tem ali o come cota do governo e tal. E, poxa, eu achava que eu tinha um puta de um salário, que minha vida estava resolvida. Antes de conhecer o poder de transformação do mercado de leilão de imóvel. Pô, tava feliz ali, fazer minhas contas e dava tudo certo. Depois que eu comecei a investir em leilão de imóvel, eu comecei a perceber que maluquice é essa? Como é que eu posso me contentar com um salário desse, sendo que em uma única operação, a gente mostrou aquele imóvel de Uberlândia, uma única operação eu ganho 2 salários de um ano inteiro, gente. Numa única operação, lucrando aí mais de 400 mil reais numa operação. Gente, uma operação aí que você não gasta nem somando tudo que você despendeu de tempo, você não gasta nem um mês de trabalho, você ganhando 2 salários no auditor tributário. Então, é transformador, tem potencial leilão de imóvel como investimento por ser um método replicável de mudar a vida, e é o que o Fernando falou. As pessoas estão se despertando para isso. Tá? A mentalidade do brasileiro, infelizmente, em geral, é para gastar. A pessoa olha o imóvel de leilão e ela se interessa, na hora que é no condomínio badalado da cidade, igual esse de Jacareí, e ela quer comprar para moradia. Ela esquece que ela poderia estar dando atenção para um outro imóvel em qualquer outro lugar do país e fazendo dinheiro para comprar esse imóvel depois no mercado normal, com preço de mercado, com o dinheiro que ganha nos leilões, né? Então, acho que é isso que o pessoal tem que se enxergar mesmo como transformação de vida, fazendo investimento e não simplesmente consumismo, né, Guará? Eu lembro de uma conversa indo nessa linha, Pedro. Quando eu cheguei em BH no final de 2022, vindo lá de São José, eu marquei um almoço, né, com o Pedro, o Renan e o Pierre, que estavam ainda na época na prefeitura. E nesse almoço, daí a gente foi criando vínculo, até hoje temos alguns negócios juntos. E o Pedro me falou, uma vez eu perguntei pro Pedro, eu falei, Pedro, ele tinha falado que tinha comprado uma cobertura, né, Pedro? Foi. Daí eu falei assim, legal, Pedro, na minha cabeça era de leilão. Falei, pô, você é uma das maiores referências do país em leilão. Falei, Pedro, legal, você comprou em leilão? Eu falei, não. Falei, por que você não comprou em leilão? Falei, porque eu tinha um desejo muito específico de um apartamento desse jeito, dessa forma, e talvez para você encontrar esse imóvel com essas características seria muito difícil. E talvez até muito concorrido. Então, o que eu faço eu vou lá, vou multiplicando meu patrimônio, comprando outros imóveis e me dando ao luxo de um dia comprar a cobertura dos meus sonhos. E que foi isso que ele acabou fazendo. Eu fiquei isso marcou na minha cabeça. Então, eu tenho muito esse conceito para mim até hoje. Inclusive, né, mesmo aí com mais de 120 imóveis que eu rematei até hoje, ainda vivo de aluguel. Por quê? Porque eu ainda estou no momento de multiplicação do meu patrimônio, até que vai chegar o dia que eu vou falar assim, realmente, já estou agora numa situação que eu posso me dar ao luxo de comprar o imóvel dos meus sonhos, talvez até à vista, negociando muito bem. Então, eu vejo muito dessa forma, sabe, Pedro? Perfeito. Essa cobertura, na verdade, na época, era isso mesmo, era pandemia. Eu fui lá e falei assim, eu quero uma área aberta e tal, eu quero uma cobertura, só que eu quero nesse quarteirão aqui, porque o trabalho da minha esposa é nesse shopping aqui. Então, o escritório dela fica no shopping, eu quero uma distância dessa. Eu achei o imóvel de mercado, com preço de mercado, e comprei. Vou ficar esperando o imóvel de leilão? Não, é moradia. Moradia é emoção. Investimento já é matemática, é outra coisa totalmente diferente, né? Exatamente. Mas assim, eu não posso negar que existe sim um movimento, cada vez mais as pessoas estão buscando, estão perdendo o medo, porque assim, não vou ser sincero, comprar imóvel para moradia não é só a questão do preço. Quem tem objeção
para comprar imóvel, quem quer comprar um imóvel, que é o sonho da casa própria, diferentemente de nós que compra um imóvel, poderia comprar de leilão, não comprou por causa do preço. Mas um cliente comum de moradia, ele tem algumas objeções. Por exemplo, você já viu alguém pagar 1 milhão e meio no imóvel, que é o sonho da vida dele, sem ver, sabendo que tem uma pessoa morando lá? Então é difícil, não é tão fácil. Tem que ter um desconto também razoável para justificar esse, teoricamente, na cabeça da pessoa, o risco de comprar um imóvel sem ver. Mas ainda assim a gente percebe, por exemplo, assessorias especializadas focando em imóveis e bem localizados em cidades maiores para oferecer assessoria para moradia. Isso tem crescido, né, Marcelo? A gente vê isso aí, tem empresas especializadas em assessoria no Rio de Janeiro, São Paulo, focadas em áreas nobres, quando surge o imóvel, compra para moradia. E às vezes o desconto é ínfimo, né? O investidor jamais compraria aquele imóvel. Mas para moradia, para quem não sabe o que está fazendo, às vezes compra o imóvel ali para moradia, com desconto ínfimo, aloca o dinheiro à vista, que nem precisava alocar, poderia usar, fazer aquilo que o Fernando falou, usar para alavancar o patrimônio, mas acaba fazendo, comprando aquele imóvel à vista para poder, né, ter um desconto ali na hora da aquisição. Isso tem acontecido muito, né, Marcelo? Tem bastante, inclusive eu ia falar isso, comentar isso agora. Tem imobiliárias que procuram a minha empresa justamente para a gente, em determinados condomínios, você fala, Marcela, se aparecer uma venda de apartamento neste condomínio, uma casa neste condomínio, eu tenho cliente para esse perfil. Tanto cliente que quer locação para renda passiva, quanto para moradia, porque também tem investidor que querem imóveis específicos. Então é aquela coisa, né? Ele já conhece a planta, ele já sabe como que é, ele sabe como que é o condomínio, ele sabe a localização e ele quer aquele condomínio específico. Não dá para eu viver de assessoria fazendo só, tentando captar esse imóvel, porque eu não sei quando vai aparecer um imóvel que vai a leilão, seja um leilão judicial ou extrajudicial naquele condomínio. Mas quando a gente está trabalhando no dia a dia, quando aparecer, você já sabe para quem você vai indicar e para quem você vai informar. Que é exatamente isso que essas empresas fazem, né? Elas captam um monte de investidor interessado naqueles bairros específicos e aí eles soltam, ó, tem aqui em Moema, tem aqui na Vila Nova Conceição, tem aqui num condomínio hypado, você quer ir? E vai passando para todos os investidores. Aquele investidor que quiser, ele consegue fazer. Então, a possibilidade da pessoa que tem essa objeção, porque é uma objeção muito grande, quem não conhece de mercado de leilão, acha que a gente é tudo doido, né? Como é que você compra um negócio, arranca a pessoa de lá, e o direito de moradia, o direito constitucional, aquelas coisas todas que a gente escuta dizer que isso é uma baita objeção, mas quando, na verdade, quando você consegue desenhar a estratégia correta, você consegue viabilizar que esse investidor visite um outro imóvel naquele mesmo condomínio que está disponível para venda, que ele consegue ver a disposição, ele consegue ver a área comum, ele consegue se sentir morando, facilita com que você coloque essa pessoa no mercado de moradia de leilões de imóveis. Porque a gente tem a velha máxima, basicamente, parafraseando o que o Renan falou, o leilão é para todo mundo, mas nem todo mundo é para leilão. Né? E aí cai exatamente no quê? Na cara da moradia. O cara que está buscando um imóvel para moradia, ele fala, não, eu quero pagar, eu quero comprar. E aí entra a assessoria de imóveis para simplificar isso. Cara, o seu problema com o receio, você não é do leilão, você não tem estômago para isso, você não entende o negócio, então eu estou aqui para fazer às vezes para você. Sensacional. É isso aí. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter, sim, um crescimento das assessorias de moradia, principalmente nas grandes cidades. É uma demanda que vai existir, porque o preço é mais barato. O Fernando falou ali de realizar o sonho da casa própria pagando menos, né? Então é uma realidade, embora a gente sabe que comprar imóvel em leilão nem sempre você vai ter a possibilidade de fazer um financiamento imobiliário, como é feito numa compra tradicional. Você vai ter que fazer um investimento depois de uma reforma, talvez, na hora que você comprar. Então, tem uma série de nuances, mas você tem a possibilidade de comprar muito mais barato. Então, quem está capitalizado e quer comprar um imóvel para moradia, tem essa oportunidade. Comprar um imóvel ali para moradia, vai ter que pagar, na maioria das vezes, à vista, né? Porque provavelmente aquele imóvel, daquele lugar, daquele condomínio que ele quer, você também não vai encontrar com financiamento de 5%, talvez não aconteça. Né? Então, tem que estar preparado para aproveitar a oportunidade, mas é uma realidade do mercado. E eu acredito que esse poder de popularizar para fim de moradia está muito na mão das imobiliárias. Se os corretores fossem capacitados, que eles têm um banco de pessoas que estão procurando imóveis para moradia, se eles forem capacitados para comprar imóvel de leilão, talvez nos grandes centros a gente já teria um grande número de pessoas comprando para moradia, o que não existe ainda. Existem alguns pontos focais ali, mas ainda não é uma massa de pessoas comprando moradia, porque o profissional que poderia ligar o comprador que está buscando moradia com a oportunidade, ele ainda não está preparado para isso, né? Então é um ponto específico, né?
Uma coisa que eu vejo é os números que a Smart Caixa costuma apresentar aqui dentro do nosso ecossistema mostra que as grandes corretoras caixa, elas ainda têm um market share, uma fatia muito pequena, provavelmente, desse mercado. Porque a Smart Caixa, sendo a maior do mercado, ainda é uma tem uma representatividade relativamente baixa no mercado como um todo. Então, acredito que esse mercado, sim, pratica muita moradia, porém muito disseminada. Porque quando a gente entra no OLX, nos Zap Imóveis, a gente vê inundado de anúncios de corretores da Caixa, o mesmo imóvel sendo anunciado diversas vezes por diferentes corretores Caixa. Eu entendo, é uma hipótese minha, que esses imóveis estão sendo anunciados para o consumidor final. Então, eu acredito que há uma pulverização muito grande desse mercado, ainda onde a moradia, talvez ela seja representativa, porém está tão pulverizado no mercado que tem hoje 2.500 corretores Caixa, onde a gente não consegue, talvez, capturar esse mercado como um todo. Perfeito, sensacional. Eu acho que é bem isso que está acontecendo no mercado hoje e é o que talvez se tivesse uma preparação maior conseguiria capturar esse share do mercado que a gente percebe ali. Os números das Smart Caixas mostram isso, né? Como é que a gente enxerga e como é que o mercado tem se movimentado nesse sentido, né? Para encerrar, Pedro, fala um pouquinho sobre o futuro, o que você enxerga do mercado no futuro como um todo, assim, fazendo um panorama geral de concorrência, de tudo que a gente falou aqui, fazendo uma conclusão, como é que você enxerga esse mercado nos próximos 5, 10, 15 anos? Ó, o mercado de leilão sempre existiu, sempre vai existir, e trazendo não só achismo, mas trazendo até dados do Superintendente Nacional da Caixa Econômica Federal, que hoje é o banco que mais retoma, que mais faz empréstimos imobiliários e que mais retoma. Ele participou do evento Smart Experience esse ano e falou, Renan, que ele tem muito mais imóvel retomado para colocar à disposição lá no site da Caixa do que ele está colocando. Ele não coloca ainda todos esses imóveis porque ele não tem mercado, porque ele não vê ainda arrematantes, não vê compradores, seja de casa própria, seja de investimento, para arrematar todos esses imóveis. Então ele cadencia. E ele falou, e minha meta ainda em 2025 é dobrar o número de imóveis ofertados. Então, para mim, assim, a ideia é, nesse mercado, nesse cenário econômico, é só deslanchar, só ter mais oportunidades. Mais oportunidades e mais oportunidades para investidores, né? Tá aí o Fernando Tubarão, que arremata múltiplos dígitos, 7, 8 dígitos por ano aí, e não deixa mentir, né? Oportunidade tem demais, tem muita oportunidade para ser arrematado. A gente tem feito bons negócios esse ano, inclusive. Esse ano pegamos bons imóveis com 40%, 35% do valor de mercado. Aquela casa de Fortaleza, por exemplo, já estamos vendo que é 1 milhão e 100, nós pegamos 414. Né? Então isso mostra que venda online da Caixa, estava lá disponível, né? E foi comprada com um bom desconto. Então, o mercado está aí, cheio de oportunidades. Basta saber identificar, basta se especializar, conhecer do mercado imobiliário, que é o conhecimento mais importante, mais até do que a forma de aquisição, pode ser leilão, pode ser no mercado tradicional, é entender as nuances do mercado imobiliário para poder aproveitar as oportunidades, né? E é isso que a gente tem visto agora no mercado de leilão. Tamo junto, galera. Obrigado mais uma vez, mais um episódio aqui do Imóvel Talks. Espero você, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio e bora para cima. Valeu! Até mais.